a gente possa falar um pouquinho o que queres que eu faça. Quem mais se beneficia quando tem um estudo desse é a gente mesmo. Então, é umas frases que eu sempre tento usar para mim. Tento aplicar isso, né? Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Autor desconhecido. A rosa perfuma primeiro o vaso que a carrega. Autor desconhecido. A dor de quem persevera é passageira, mas a frustração de quem desiste é interminável. Autor desconhecido. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito. Tampouco pode ser aperfeiçoado sem provações, no caso a gente, né? Quem sabe de tanto falar, de tanto ler, de tanto estudar, quem sabe a gente melhora um bocadinho, um pouquinho, sim, tá bom, né? Jesus, quando faz essa pergunta para a gente, você faz a pergunta para desafiar as pessoas a verem a realidade sobre Deus e sobre si mesmas e a corrigir as distorções que possam existir na vida, na existência. Ou seja, a corrigir as distorções é nossa em relação a Deus e nossa em relação a nós mesmos. Porque sempre quando a gente vê um estudo, uma palestra, a gente sempre tem um título, tem um nome, tem uma passagem. A gente nunca se coloca a gente só vê um lado, aquele lado que de repente mais toca a gente. Mas aqui o objetivo, conforme foi falado lá no final da passagem, é a gente ver o outro lado. Será que eu tô pedindo para Jesus mesmo? Aliás, o que ele, né, faz, ele me pergunta, né? Ele está me perguntando. Será que quando ele me pergunta o que eu estou pedindo, é justo? Será que não caberia a mim? Lembra quando a gente fala sempre vigiar e orar? Vigiar primeiro, depois vem orar. Será que não caberia primeiro de fazer a nossa parte? Será que quando ele nos pergunta, a gente pede alguma coisa que não caberia a gente fazer? E aí só, veja, né? A gente tem sinais, a vida proporciona sinais para a gente poder entender. Ah, muda de vida, relacionamento, você pode melhorar. Tem coisa que acontece na vida da gente. Tem uma frase de André Luiz, não me recordo em qual livro que está. As circunstâncias são filhas do desígnio de Deus. Então tem situações, tem circunstâncias que acontecem com a gente. Aqui está querendo dizer alguma coisa. O que está querendo dizer aqui? Então, será que quando Jesus me pergunta o que queres que eu te faça, eu estou pedindo o quê? Ganhar na Mega Sena, ganhar na loteria? Eu estou pedindo uma casa nova, um carro novo, mas eu estou trabalhando para isso, estou economizando para isso, estou juntando dinheiro para isso? Então tem sempre o outro lado. Nós somos seres humanos. A gente sempre, quando vê uma palestra, estudo, vê algo, ou quando vai no médico, um psicólogo, por exemplo, a gente só vai ouvir ou só vai falar aquilo que nos toca, aquilo que está mais assim, que a gente está querendo escorar naquilo. Mas e o outro lado? Tem o meu lado também. Tem como que eu lido com a situação. Aí surgem as chamadas transferências de responsabilidade. Sempre põe no outro, põe nas circunstâncias, põe nas situações da vida a responsabilidade pelo que ocorre comigo. E o culpado é sempre o outro? Aí nós temos aqui, considerar as fugas do ego. No livro Ser Consciente, a Joana de Anjos coloca essas fugas do ego, ou seja, nós, em persona, transferimos os nossos desafios para situações, coisas, pessoas, e às vezes não melhoramos. Cuidados com o mecanismo de fuga. Livro O Ser Consciente, capítulo 7º. Compensação, deslocamento, projeção, introjeção e racionalização. Compensação é quando eu falo assim, na escola, por exemplo, tirei nota ruim em matemática, mas eu fui bem em português. Então, tipo assim, eu estou deixando de reconhecer que eu tenho que melhorar em matemática para poder falar que eu fui bem na outra. Estou compensando. Deslocamento, eu estou transferindo a responsabilidade. Eu jogar um objeto contra a parede, eu fico nervoso com alguma coisa, vou lá e quebro aquilo. Eu estou transferindo a raiva daquilo para o objeto. Isso no deslocamento. Na projeção, eu transfiro a personalidade daquela pessoa para mim. Aí os exemplos nós temos. A gente projeta nos relacionamentos dos outros que somos. Precisamos recolhê-los também para melhorar em nós, ao contrário. Na introjeção, a gente se conscientiza de uma situação que vê no outro e se coloca no outro. Essa aqui é a que mais nós fazemos. Mais nós fazemos. Eu até brinquei com a Beatriz em casa. Na hora que a gente estava saindo lá, vi aquela chuvinha, né? Eu falei assim, é um prato cheio. Se eu tivesse, não fosse eu, por exemplo, poder trocar ideia com vocês aqui, não vou não, porque choveu. Então eu estou arrumando um jeitinho, racionalmente, de falar o que de repente no fundo já eu não queria mesmo. De repente estava querendo arrumar uma escola. Vou dar um exemplo aqui. Tem um coleguinha de novo lá em casa. Não vão não, porque o coleguinha está lá. Se eu fosse de repente só assistir a palestra, né? Então, assim, isso faz parte da vida da gente. Tem uma palestra muito boa, que eu acompanhei, você acha que a gente fora uma vez, falando sobre o cego de Jericó, quanto
a cegueira dele é de nascença ou veio com o andar da caminhada? E a capa que os cegos usavam, ou os deficientes usavam, é como se fosse um alvará. Era uma autorização do Império Romano para poder pedir. Então, no ato que o cego de Jericó pede a Jesus, antes de ele pedir, ele já demonstrou o que ele queria. Isso acho muito simbólico isso. Ele deixou a capa. Então, ou seja, ele já demonstrou que queria parar de mendigar ao deixar a capa. A capa era o alvará dele, era a autorização que ele podia ficar pedindo, mendigando. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava o cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, o cego. E disseram que era Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem a ele. E chegando, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Que eu veja. Vai, tua fé te curou. É a fala final de Jesus. Aí tem algumas situações, cego de nascença ou no curso da encarnação. Existem algumas pesquisas que ele era filho, cego de Jericó, era o Bartimeu, né? Que era filho de Timeu, que era uma pessoa até bem sucedida materialmente, mas que depois que se aposentou, depois que parou de trabalhar, os impostos começaram a corroer os impostos romanos, né? Até hoje em dia tem muita coisa acontecendo de impostos também. Passou a corroer os seus rendimentos e ele teve um problema com o Império Romano e falaram que foi arrancada das vistas do filho. Era como uma punição de família. Quando tinha bens, quando tinha terreno, tinha uma punição. Mas aí eu não tenho como falar que isso é uma comprovação científica, entendeu? O mendigo era de forma intencional para ricos fazer caridade e doação. Como a gente, na época, era normal a gente fazer a caridade com doação, era uma intenção do Império Romano, tanto é que dava o alvará na capa, para autorizar aquele mendificar, para que esses que eram de posses poder falar que estava bem com Deus. Ah, não, eu dou uma esmola, eu dou alguma coisa, estou bem, estou aliviado. Era uma coisa socialmente permitida. E permitida que eu digo assim, não vou dizer desejada, mas era assim, não faziam esforços para tirar aquela pessoa daquela situação. A chamada hoje que a gente vê, né, é tão falada na lei de execução penal, que é a ressocialização. Quando ele chega para a gente e pergunta qual a nossa atitude e o nosso comportamento, não só ao responder e para responder a pergunta de Jesus, mas qual foi a nossa atitude, comportamento, ação, omissão, conduta, gesto e postura para chegar até aquele momento. Será que eu não colaborei para que aquele momento tivesse chegado? Será que a gente não continuou transferindo responsabilidade dentro das fugas do ego? Compensação, deslocamento, introjeção, projeção, racionalização. Por exemplo, na compensação, será que eu, como indivíduo, cidadão, contribuinte, eleitor, como pessoa, como pai, como na ordem, né? Como filho, como irmão, como pai, como mãe, primo, sobrinho, enfim, persona que a gente se encaixa dentro da existência nossa. Será que eu não transferi responsabilidade para poder estar naquela situação? Será que não caberia as mudanças a mim? Lógico, vigiar e orar. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Na compensação, como meio de transferência de responsabilidade, como meio de fuga do ego. Ou seja, eu estou fugindo de mim mesmo. Ego é aquela persona que eu estou aqui. Eu não detectei o problema, detectei a situação, mas estou sempre arrumando um jeitinho para poder não resolver. Compensação. Na compensação, o conflito de ordem psicológica cede lugar ao desenvolvimento de outra faculdade ou expressão que se pode destacar, anulando, ou melhor, dizendo, escamoteando o ocasional fenômeno perturbador. Aí eu dei o exemplo de matemática. Eu não sou bom de matemática, mas jogo bem futebol. Tipo assim, eu podia falar, não sou bom em matemática, vou melhorar em matemática e vou continuar jogando bem futebol. Eu tenho que reconhecer aquilo que não está tão legal que eu posso melhorar. Deslocamento. No deslocamento, quando se experimenta um sentimento de revolta ou animosidade contra alguém ou alguma coisa, mas que as circunstâncias não permitem expressar, o ego desloca-se para a reação de violência contra objetos que são quebrados ou outras pessoas são envolvidas na problemática. Isso é o que mais acontece. Vai dizer, quem de nós não quebrou um copo, não quebrou alguma coisa, ou às vezes
alguns até, de repente, podem ter quebrado uma vassoura ou um cabo de vassoura em alguém. Aí você, isso acontece. Não era para ser assim. Sempre falando, quem está perguntando é ele, a pergunta é quem faz. O que queres que eu te faça? Mas será que para chegar a esse ponto, eu não poderia ter tentado melhorar antes? E aí não é baixar. Se você detectar alguma situação, porventura, que passou, e que você ou não fez o que deveria fazer, ou se fez errado, não ficar para baixo também não. Deprimido, com depressão, não vai adiantar nada. Aí tem aquela frase que a Silvana gosta muito, que eu também gosto, do Chico Xavier, né? Quando chegar na situação de se detectar algo passado, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Outra fuga do ego. Continuamos na fim da responsabilidade? Vamos ver. Projeção. A repressão inconsciente dos conflitos da personalidade leva o ego a rejeitá-los nos outros indivíduos, nas circunstâncias e lugares, evadindo-se a aceitação dos erros e da responsabilidade por eles. Há uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Isso acontece muito. Ultimamente critica, fala ou às vezes julga, aquela situação nossa de falar alguma coisa e julgar, né? Detectar alguma coisa e julgar. Dependendo da palavra que a gente usa, eu falo ser eloquente, falar muito assim, passa a impressão errada. A Beatriz, de vez em quando, passa raiva comigo, coitado. Ele fala de mim com a mão meio assim, acha que eu tô brigando, que eu tô falando, que eu tô xingando, mas é o jeito. Aí, de repente, se eu escolho as palavras equivocadas, se eu assim, tá brigando, tá sendo mal educado, tá sendo grosso, nós temos que tomar cuidado com isso tudo. Exemplos, tá? Dessa questão da projeção, quando eu projeto um problema que eu tenho no outro. Nossos comportamentos que permanecem na sombra e que desconhecemos nos chamam atenção para os outros em que tentamos combater. Na verdade, precisamos resolver em nós e não nos outros. Projetamos nos relacionamentos o que somos, precisamos recolhê-los e trabalhá-los em nós mesmos. Isso é mais uma fuga do ego. Eu estou passando uma situação que quando Jesus me pergunta, eu de repente poderia responder, não, eu já fiz melhor, poderia fazer melhor para não precisar de chegar a esse ponto. Podemos melhorar sempre. Racionalização, que esse que é o desafio maior que eu brinquei sobre o lugar da chuva aqui, né? A racionalização é um processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis. Vamos parar aqui. Gente, eu estou fazendo um link aqui da passagem do cego de Jericó com isso aqui, porque é muito comum a gente só pedir. Só vem a nós, vosso é o reino, nada. Então é muito comum a gente fazer isso. Então a gente tem que avaliar sempre o outro lado. Vamos pedir? Vamos. Mas aquilo que me ocasionou a chegar ao ponto de pedir uma ajuda, eu não poderia ter cuidado melhor para não chegar àquele ponto? Ou, por exemplo, eu não poderia não dar trabalho aos espíritos e fazer minha parte também? Então cabe a gente fazer isso. Estou fazendo um link aqui com a passagem do cego de Jericó, que é ver o que está acontecendo. De repente as circunstâncias estão pulando aos meus olhos. Toma alguma atitude, meu filho, faz alguma coisa. Ou silencia, não deve fazer isso. As circunstâncias são filhas dos desígnios superiores. Continuando, na última fuga do ego de transferência de responsabilidade, ou que nós sempre elegemos para poder botar a culpa no outro e não olhar para a gente mesmo. Racionalização. É o mecanismo de fuga de maior gravidade do ego, ou buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos, que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas e perniciosas. Aí, por os exemplos, tratar uma pessoa de forma exageradamente boa, mesmo não gostando dela. Aí tem um outro nome para isso aqui, eu não quis colocar como exemplo, não, porque o pessoal fica achando que a gente fala muito. É hipocrisia isso, no português, claro. Você não, de repente não gosta da pessoa, até, ou tem algum ressentimento, alguma coisa que é ruim, tem que melhorar isso na gente. Mas você pega e fica lambendo, estendendo tapete vermelho e, na realidade, no fundo, você quer ver a pessoa bem longe de você. Então, tem que mudar isso na gente. E aqui, gente, é fé sem obras. O que posso fazer da minha parte? Mas vamos só verificar aqui que é justamente a passagem do cego de Jericó. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas, e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Aí só lembrando, voltando aqui ao assunto, cego de nascença ou no curso da encarnação? Aí tem a situação do Timeu, com relação a ser bem-sucedido e que teve problemas com os impostos romanos, que ocasionou a deixar o filho de lado, por conta disso, do mal que fizeram com o filho. E sobre também a cultura da época, os dois lados da cultura, tá? É uma coisa que é interessante, não percebe? Quando a gente fala de contextualizar, a gente tem que tentar fazer isso sempre para tudo. As formas de interpretação que a gente, como advogado, tem quando está estudando,
Existe a forma histórica, cronológica, temporal e teleológica, que é a chamada intenção do legislador. O que acontece? O que as pessoas fizeram naquela época, ou faziam para chegar a esse ponto aqui? Por exemplo, igual eu citei aqui, a capa que os mendigos, ou se não o cego, no caso era mendigo que era cego, né? Ou aqueles que usavam, que era paralítico, a do paralítico também, era um alvará, era uma autorização de funcionamento. Igual aqui o centro, quando nós montamos aqui, teve que ir na prefeitura pedir um alvará, uma autorização, um documento escrito para poder funcionar. O mendigo era assim, para ele poder esmolar, para ele poder pedir, tinha que ter, e a capa era o significado disso, aquela capa significava isso. Por isso que eu achei muito bonita, nós vamos ver aqui, que na hora que ele sai do povo, que o povo vai lá buscar, que todo mundo teve que baixar a bola, que eles pediu para poder buscar, né? Eles não queriam, né? Na hora que vai buscá-lo e que ele vem, ele já deixa a capa. Tá? Aquele ato talvez seja mais importante do que a resposta da pergunta. Essa resposta da pergunta eu entendo que ela é uma parábola para nós mesmos. Eu estou vendo o que as circunstâncias estão fazendo para mim para não chegar onde eu cheguei. O cego não fala que eu veja. A resposta é que eu veja. Eu estou vendo o que as circunstâncias, o que o mundo está fazendo para o meu filho. O caminho é esse, não esse. Eu vejo, eu estou vendo. Aí voltando ao assunto. O cego pegou e largou. Antes mesmo dele responder a pergunta, ele largou. Então, ou seja, ele já levantou assim. A fé. Qual foi a resposta de Jesus no final? A tua fé te curou. Ele saiu tão firme que ia melhorar que ele já largou a capa. Olha só, imagina você cego. Tem um objeto seu, que você larga o objeto, vai andando. Como é que você ia voltar e pegar o objeto se você não fosse enxergar de novo depois? Já era. Babau. Sem contar que alguém pode ter catado a capa, né? Pra mendigar. Gente, não tô falando aqui um desdenho, não, tá? Tô falando que nós somos seres humanos, né? Então vamos lá. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali. Aí outra coisa, a cultura da época. Quem tinha poder e tinha dinheiro, tinha posses, era natural que fosse interessante manter as capas, os mendigos, para ele, no íntimo dele, aquela pessoa de condições, não, eu vou salvar o meu pecado aqui, deixa eu dar uma coisinha para ele lá, eu tô aliviado. Ele melhorar, sair de lá, deixar de ser alguém pedinte, não fazia diferença não. O negócio é ele poder salvar, em português, claro, aqui, tirar o dele da reta. Né? Eu dava uma ajudazinha, alguma coisa e depois acabou. Então era culturalmente, por isso que eu falo negócio de aspectos culturais, né? Na época era interessante até para quem detinha o poder. Isso no nosso linguajar hoje, sem politizar a coisa, manter massa de manobra. Por censura, por falta de comunicação, por alienar as pessoas. Isso é vantajoso para quem tem poder ou para quem tem posses, porque mantém as pessoas dependentes de si. Há 2025 anos. Onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E, de repente, ele ouviu uma multidão se aproximando e, de fato, era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Mas tinha muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então Bartimeu gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui.
Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou: "O que você quer que eu te faça?" E ele respondeu: "Mestre, eu quero ver." E Jesus respondeu: "Vá, a tua fé te curou." E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E, além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele. Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. Qual o objetivo da encarnação da gente? O que a gente, quando nós estamos aqui, nós vamos ficar só aguardando a possibilidade de chegar para ele e ele perguntar e a gente responder, ou a gente fazer a nossa parte? Na doutrina dos espíritos, né, nós temos algumas questões que são muito interessantes, que fazem a gente poder parar para poder pensar. Antes de falar dessa questão 132 do objetivo da encarnação, temos que lembrar que nós nascemos como espíritos simples e sem conhecimento. Ao adquirir a razão, vamos só fazer um gancho aqui. Nessa época aí, será que todos eram dotados de razão? Há 2025 anos, a ponto, por exemplo, de querer manter uma pessoa numa situação dessa? Propositalmente, às vezes. Às vezes a gente fala que sim, mas necessariamente, moralmente e eticamente, não. Então, na questão 115 do Livro dos Espíritos, fala: entre os espíritos, alguns foram criados bons ou maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou sem conhecimento, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Nessa situação, sem comparação e sem julgamento de mérito nenhum. Eu quero estar lá dando a esmola ou pedindo a esmola. Mas o que eu faço para poder responder essa pergunta de Jesus quando ele me pergunta: o que queres que eu te faça? Eu já poderia começar agradecendo por, às vezes, poder enxergar a situação que eu estou ali. E quando fala da recuperação da visão dele, é física. Mas o mais importante ali são dois atos. A hora que ele larga a capa, que ali falou: eu quero melhorar. Tanto é que a fé dele curou ele. E depois quando ele passar a enxergar aquela situação, que situações estão em volta da vida que poderiam melhorar, que poderia ele mesmo fazer por onde. Mas se a gente detectar algo que passou, que a gente não lidou bem com aquilo, também não tem que abaixar a cabeça, não. Não tem que ficar para baixo, nem deprimido, nem nada, porque não vai mudar. Só vai piorar se você ficar preso àquele momento. Com relação ao objetivo da encarnação, quanto ao objetivo da encarnação dos espíritos, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Aí a gente chega e pergunta: considerando que o cego lá, Jericó, adquiriu a cegueira por causa da situação do pai dele lá. Eu não fico à vontade de falar porque eu não tenho comprovação disso. Mas eu tenho um trecho falando disso. Ou considerando que fosse de nascença. Na primeira situação, o pai dele é que dependeu causa. Ponto. Na segunda, veio de uma encarnação passada, porque ele já nasceu assim. Então, ele vai ter que passar por aquilo. Mas cabe a gente fazer por onde melhorar. Adiantaria, por exemplo, Jesus, conforme aconteceram com muitas curas, né? Nós estudamos o Evangelho, a gente percebe isso. Quando Jesus fala: a fé te curou em várias situações, tem iniciativa de, às vezes, pedir ou não, e não saber o que estão pedindo. Será que eu dei causa àquilo? Será que naquelas passagens e parábolas todas, qual foi a minha iniciativa e meu comportamento? Na pesca milagrosa, eu fiz minha parte? Como eu estava pescando o dia todo, de repente Jesus ajudou porque ele estava se esforçando, mas mostrou também o poder dele. Quando é a cura do paralítico, ele fez iniciativa, será que depois ele voltou a fazer coisa errada ou não? Então nós temos que ter essa visão crítica, autocrítica de nós mesmos. E continuando, se sabemos que temos desafios aqui, provações ou expiações, cabe a gente que estamos, assim, de repente, numa situação minimamente regular, a ser caridoso, ser bondoso, ser misericordioso, para poder colaborar com aqueles espíritos que estão passando por aquela situação. Aí continua aqui. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra.
da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para o geral, ele se aperfeiçoa. O Raul Teixeira, ele fala muito de que ajuda-te que o céu te ajudará. Aí tem a ver com essa pergunta aqui, que ele está fazendo. Para a gente ser autocrítico, será que eu estou fazendo a minha parte para que eu possa pedir isso para você? Então é importante a gente ter essa visão, não só de pedir porque eu estou precisando, mas saber eu estou fazendo a minha parte. É um estudo do Raul Teixeira falando sobre ajuda-te que o céu te ajudará. A nível material, a nível meio aqui nessa nossa encarnação terra-terra. É fundamental a noção de que nós estamos na Terra para cumprir determinado programa de vida, programa da nossa existência. Não foi sem sentido que o Criador da vida nos pôs aqui, nos trouxe ao mundo e ao mundo terra. Existem coisas que nós deveremos realizar, fazem parte do nosso aprendizado, do nosso currículo. Tanto quanto numa grande escola, numa pequena escola, os alunos têm compromissos a atender, na Terra nós temos compromissos igualmente a atender. É muitíssimo importante que tenhamos essa consciência de que há compromissos, há deveres que nos pertencem, a nós pessoalmente. E há compromissos que nos pertencem a nós coletivamente. Ao pensarmos nisso, passamos a refletir a respeito dos esforços que a gente tem que fazer para sobreviver. Não é fácil sobreviver no planeta Terra. Se nós tivermos vontade de comer alguma coisa, por exemplo, primeiro teremos que conseguir recursos para comprar isto que queremos comer. Vamos trabalhar, vamos buscar de alguma maneira alcançar esses recursos. Se tivermos sonho de realizar uma viagem, precisaremos trabalhar, juntar dinheiro, fazer uma poupança para empreender essa viagem, a menos que a gente tenha um mecenas, um padrinho que financie, que banque a nossa viagem, que banque o que queremos comer. Afora isso, todas as coisas que nós desejamos devem ser secundadas pelo esforço de as conseguir. Então, isso num nível mais, assim, da nossa existência aqui, né? Às vezes, partindo para situações mais, assim, um pouco mais, às vezes materialmente ainda, mas às vezes que envolve uma questão mais elevada, ou às vezes situações mais desafiadoras para cada um de nós. Ele também fala: nenhum de nós pode prescindir dessa ajuda dos céus, dessa ajuda divina. Mas não podemos deixar que os céus realize o que é nosso papel, o que é o nosso dever. Quando alunos, precisamos estudar para a escola, para fazer as provas, os testes, os concursos. Deus não vai fazer isso por nós. Os espíritos não vão fazer isso por nós. Nem os santos, que são espíritos, farão isso por nós. É importantíssimo saibamos fazer a nossa parte. Muita gente diz assim: eu fiz determinada prova, mas se não fossem os espíritos, eles que fizeram por mim. Isso é ingenuidade. Isso é tolice. Isso não é verdade. Outros afirmarão: eu vou fazer determinado concurso, mas os espíritos terão que me ajudar. Deus terá que me ajudar. Santo tal, santo qual, terão que me ajudar. De maneira alguma. E isso não corresponde à lei da vida, à lei de justiça, à lei do mérito. No campo das coisas do mundo, nós podemos pensar em injustiças, em que alguém faça a prova para o outro, em que alguém burle para dar resultados a outro.
Mas no campo da divindade, não. Ninguém pode dizer que Deus fez no seu lugar, que os espíritos fizeram no seu lugar, que os santos realizaram em seu lugar. Somente pessoas de estrutura psicológica muito fanática é que pode imaginar que, ao invés de fazer sacrifícios, esforços, empenhos, as entidades o façam em nosso lugar. E isso não seria justo. É preciso que nós façamos a nossa parte, disse Jesus. Faze a tua parte que o céu te ajudará. Ao lado disso, muitas pessoas existem que afirmam que não precisam de ajuda de santo, de espírito, nem de Deus, porque elas são inteligentes, elas estudam, elas são capazes. E nós temos que concordar de um lado e discordar do outro. É verdade que muita gente se prepara arduamente para provas, concursos, isso ou aquilo. Tem tudo na mente, tem tudo na cabeça. Mas e se advier um desarranjo intestinal na hora da prova? E esse surto que os alunos costumam chamar de branco, deu um branco na hora e desaparece da mente tudo quanto havia sido memorizado. Que dizer disto? E quando ocorre de estarmos prontos, tudo sabido, não termos problemas orgânicos quaisquer, e quebra-se uma peça do carro que nos leva, e escangalha o ônibus que nos conduz, a providência divina, o auxílio divino, advém daí. Nós pedimos a Deus, aos bons espíritos, aos santos, aos seres de nossa crença e de nossa fé que nos protejam, não é para fazerem a prova por nós, não é para prestar o concurso em nosso lugar, é para nos ajudarem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que na hora dos exames nós possamos estar tranquilos. E aí tudo aquilo que a gente estudou aflora, organicamente bem, mentalmente bem, fisicamente em paz. É por isso que nós pedimos a ajuda dos céus. Faze a tua parte, disse Jesus, e os céus te ajudarão. Foi só um exemplo, porque quando ele chega para a gente e pergunta o que queres que eu te faça, até no exemplo do cego de Jericó, que eu veja, é justamente para ver, mas às vezes ver aquilo que está me circundando para saber se eu estou agindo certo ou estou agindo errado. Ou que não seja isso, para eu saber o que eu posso pedir, o que eu devo pedir. E a gente, quando fizer um retrospecto, responder as perguntas. Responda a Jesus, mas também nos perguntemos. Eu fiz minha parte? Ele está perguntando, o que queres que eu te faça? A gente pergunta, a gente responde com uma pergunta para a gente mesmo. Eu fiz minha parte? O que eu peço não posso fazer por mim mesmo? Como posso colaborar para facilitar aos espíritos e a Deus? Não dar trabalho para os espíritos. Aí isso vai gerar um desafio na gente. Que às vezes, se a gente for meio tiver emocionalmente ruim, tiver algum problema, algum desafio, há uma tendência de a gente ficar para baixo, meio deprimido, lembrar de alguma situação lá atrás, algum ato, pensamento, decisão, omissão que a gente praticou, que de repente, ou não praticou, que gerou aquela situação que a gente está se encontrando agora. Aí tem que se levar, superar isso e não ficar fixado naquilo. Que se eu também, eu tô crescendo, tô melhorando, tô sendo autocrítico para me melhorar. Mas se eu agarrar, se eu achar uma situação lá que eu dei causa, que me gerou a situação que eu tô vivendo hoje, e ficar preso nela, eu vou piorar. Eu não vou continuar daquele jeito que eu estava e ainda voltar para baixo. Então temos que pensar diferente, temos que lidar bem com isso e, sim, no vigiar e orar, saber que aquelas situações que nós não demos causa, essa nós temos que lidar com ela com serenidade, né? A pressa serenidade, né? Aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem de modificar aquelas que eu posso. E aí entra a sabedoria, para distinguir uma das outras, para não ficar maluco, perdido. E chegando nesse ponto, que é também outra fala que eu gosto muito, quando você se deparar com uma situação que já passou, que você não consegue, você não tem como mudar, você está ali daquele jeito, eu detector, eu fiz aquilo, ou deixei de fazer aquilo,
te ocasionou o que eu estou hoje. Se ficar para baixo, deprimido, só vai piorar. E sem contar que vai montar um monte de obsessor para poder te... É isso mesmo, você não vale nada. Você é ruim, você que errou. Então nós temos que melhorar isso. E como é que a gente consegue fazer isso? É aquela frase clássica do Chico Xavier, né? Primeiro, tudo passa, as coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Não é só as ruins. Quando o Chico falou a frase completa é tudo passa, é a parte ruim. Passando por doença, passando por desafio, passando por alguma coisa, tudo passa. Mas tem outro lado, na hora que melhora, a melhora também passa. Então nós estamos aqui de passagem só. E essa frase do Chico é aquela, né? Ninguém pode voltar. Para você não ficar deprimido, para você não ficar mal consigo mesmo quando achou o problema, detectou a situação que te levou a você estar onde está hoje, de repente daquele lodaçal, naquele problema grande que você encontra, não fica para baixo. Por quê? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É outra frase clássica do Chico. Bate-papo bom aqui, que igual eu falei, né? Os ouvidos mais próximos são os meus, quem mais precisa estar com isso aqui tudo sou eu mesmo, tá? Não é ninguém aqui. Vamos aqui ver. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terranas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Enxergar é do corpo físico. Enxergar é do corpo físico. Ver é do espírito. Não, exatamente. Enxergar é do corpo físico. Fisicamente, ele voltou a enxergar. Tá lá, é uma parábola, uma passagem. Tá lá, tá claro isso. Ele voltou a enxergar. Mas Jesus ampliou ele, na resposta, porque eu veja, né? Ele perguntou o que eu veja, ele pediu o que eu veja. Ele falou, vá, tua fé te curou, que ele queria era ver. Agora, Jesus, ao fazer a pergunta, levando em consideração a resposta, ele tem certeza, eu não pesquisei o prosseguimento da vida do cego de Jericó. Mas ele não deve ter, se caso aquilo surgiu por algum erro, ele não deve ter cometido o erro de novo. Porque ele pediu para ver, não pediu para enxergar. Então ele deve ter se curado literalmente. O que não aconteceu em algumas outras falas, algumas outras passagens, que Jesus cura, mas a pessoa, o espírito, volta a se dedicar aos mesmos problemas que geraram aquela situação. Vê de Jesus. Você vê o que ele fez, atitude, sentimento, comportamento, conduta, gesto e postura. É um chavão que eu tenho, eu gosto de falar muito dele. Porque vê o que ele fez, né? Quando eu falo uma personalidade, é a fuga do ego, né? A persona é aquilo, mas de repente a essência não é aquilo. Tem que ver o que ele fez, então ver. Ele não falou, enxerga Jesus. Percebo pelo que eu li, estudei, percebo que a atitude mais, vou dizer, todas são muito boas dele, de insistir, pedindo, clamando, que depois pedir que eu veja, mas quando ele solta a capa, levando em consideração, é a mesma coisa, por exemplo, eu não quero, vou dar um exemplo bem ao contrário, tá? O Jesus não quer ser mais centro, então ele pega, a primeira coisa a fazer é rasgar o alvará.
Então é o que o cego fez. Ó, eu quero voltar a enxergar. E na época a capa era um tipo um alvará para ele mendigar. Ele já deixou a capa. Imaginemos que ele voltasse cego. Como é que ele ia achar a capa? Confiança, de fé mesmo. A fé na acepção da palavra, na confiança. Porque quando eu falo creio em Deus, você pode crer, mas você confia em Deus? Tem diferença. Outro exemplo, ouvir e escutar. Escutar, qualquer um escuta. Agora eu estou ouvindo o que Jesus está me falando. Ouvir do Espírito. Pode parecer precioso. É preciosismo de português. Não. A língua portuguesa, ela é riquíssima por isso. Que tem diferença. Escutar e ouvir. Falar e dizer. Enxergar e ver. Pode ser excesso de preciosismo, mas não. Não é à toa que nós temos essa língua como Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Obrigado pela oportunidade. Desculpa o falatório, a eloquência. Deus abençoe por ter a gente. Obrigado pela paciência de cada um, hein? Muito obrigado.